Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o linha de passes, analisando a arbitragem na partida do Verdão contra o Corinthians, galera. Palmeiras que teve um gol anulado, deram impedimento, galera, sendo que o Gustavo Gomes estava na mesma linha. Mais uma vez o Verdão prejudicado aí contra o Corinthians. Até quando isso vai acontecer? Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos às polêmicas. Vamos lá. 2 lances. Primeiro o pênalti, que vai se falar menos porque o Everton defendeu, né? Se é gol, talvez falasse mais isso. Quero saber de vocês se isso aí foi pênalti, se isso aí não foi pênalti. Vamos lá, Pedro, vou começar contigo. Em primeiro lugar, eu não acho que foi pênalti porque o meu rasgou. Eu achei que foi pênalti porque foi pênalti, porque teve o lance. Porque acho que muitas vezes as pessoas, e os árbitros, inclusive, acabam se pressionando pelo que vem depois, pelo que se aponta. Mas não achei por isso, mas eu achei pênalti. Achei pênalti porque, e na minha impressão, toca antes na perna do Memphis, achei pênalti. A questão é que ele não toca a bola, né, Pedro? Eu acho que assim, se o Gomes tocasse na bola e depois tocasse no Memphis, beleza. Mas ele não toca na bola. Vai Temos uma discussão aqui, já. Não, direto ótimo. na perna do Memphis. Pra mim foi pênalti. Porque assim, eu acho que foi pênalti. Eu tenho que entender o contexto do futebol que eu vivo. Para mim, esse lance, esquecendo o contexto, ele é totalmente interpretativo. Eu, ao contrário do Jean, eu acho que tem um pequeno... Aqui não dá para ver esse ângulo. Tem um pequeno desvio do Gustavo Gomes da bola. Bem leve. Eu fiquei com essa impressão no primeiro momento. Jean, eu olhei 500 vezes para eu também, mas... Tocar na bola não é, assim, garantia de que... Concordo. Pra mim, ele toca primeiro no Memphis. Não. Eu acho que ele toca primeiro no Memphis. Ele toca primeiro na bola e no movimento que o Memphis faz, ele atinge a sola, quase calcanhar, do jogador do Palmeiras. Temos como se usa o termo a imprudência ali também de como ele vai. Mas ele foi na bola, ele não foi. Você tem o atacante com o movimento de chute e o defensor vem com num bloqueio. Isso precisa ser analisado. O outro ponto é que ele atinge e aí é claro que o visual te dá uma certeza ali para olhar pelo menos o VAR. Você tem um meião rasgado e uma canela com a marca de trava, você fala assim, algo aconteceu aqui. Mas o VAR tá lá. Aí podia, eu tô com o Pedro, aí podia ser um acidente. Até acho que é um uma acidente, fratura seríssima no Musiala no Mundial e não foi marcado nada. Gustavo Gomes foi muito antes e depois ele... O que eu não acho que foi. Eu acho que ele pega no momento ali do choque. E tem a dúvida. O Vitor falou que pegou na bola primeiro, eu achei que pegou no jogador antes. Então, assim, vou deixar mais claro para não... Acho que aqui marca-se o pênalti. E eu não vou discordar do pênalti, porque eu acho que em qualquer lugar do mundo esse lance seria interpretativo. Eu só acho que ele é discutível, e eu não estou falando, eu entendo a marcação, porque para mim o Gustavo Gomes queria pegar em cheio na bola, não conseguiu, toca bem de leve, e aí eu posso ter 2 linhas de raciocínio. Uma, como o zagueiro chegou antes e não chegou no adversário, porque está indo de lado, é o movimento do adversário que atinge o zagueiro, e eu posso falar, olha, o Memphis tinha que recolher. Por outro lado, eu posso pensar também, e é o que eu penso, que como está no movimento natural de chute, está muito em cima... Já estava. Então, não dava para o Memphis recolher. E aí, você pode achar que por isso o jogador ofereceu algum risco. Como tem um contato, aqui futebol brasileiro, qualquer coisa aqui é pênalti, isso ainda tem que ser marcado pênalti. Muito bem. Então... Porque eu não acho que esse lance também é qualquer coisa. Fala, Pedro. Eu não acho que esse lance é qualquer coisa. Foi leve ali, mas aqui tudo se dá pênalti. Eu não achei que foi isso. Acho que é pênalti. Eu acho que tem um contato bastante. Não foi tipo, resvalou e aqui qualquer contatozinho é pênalti. Sabe que você enquadra nessa. Inclusive, eu acho que se a bola ela não vai, é porque a questão é que a bola foi embora. Como a bola foi embora, fica aquela sensação do choque pós-chute e, portanto, aí sim, aquela ideia de que... O choque foi antes, né? Então, mas o choque foi antes. O choque foi antes. Isso, para mim, é determinante também. Não é que ele chutou a bola e depois, ali, por um acidente de trabalho, acaba tendo choque. Então, para mim, houve pênalti. Inclusive, eu tive tanta dúvida que eu fui no Data ESPN, que é o nosso centro de inteligência, a gente pegou, parou a imagem, olhou para ver se tinha algum contato, se alguma movimentação na bola quando o Gomes toca. E sim, tinha uma micro movimentação. E havia 2 pessoas trabalhando ali. Uma acha que foi pênalti, a outra acha que não.
Então esse lance, para mim, ele é realmente interpretativo, por isso não discordo da marcação do pênalti, levando em conta o contexto brasileiro, o jogador que tem a meia rasgada, se machuca, aí o lance é intenso, o lance é Itaquera. É o que você tá... Ok, pênalti. E só para corroborar com o que o Jean falou do início, cara, o Wilton vai da marca do pênalti até a tela do VAR pedindo licença. Você fique, você para. Cara, é demais, um negócio... Cara, repito, Ele foi pedindo licença para chegar até... Foram mais de 5 minutos. Foram mais de 5 minutos. É suco de futebol brasileiro, assim, mais de 5 minutos entre este toque e a cobrança, o toque na bola do Yuri Alberto para bater o pênalti. Mais de 5 minutos. Final do primeiro tempo, 4 minutos acrescidos. E olha que foi um primeiro tempo bastante parado por outros lances, por outras simulações, por outras reclamações. Cara, é assim, não é por nada, mas a CBF precisa tomar uma atitude em relação a isso. Não dá, é o principal problema do futebol brasileiro. É o principal, disparado, é o que se perde de tempo de jogo com pressão de jogador, pedindo marcação de lances que eles sabem que eles não têm razão em pedir, levando a mão ao rosto quando alguém encosta no ombro, no peito, na barriga, eles levam a mão ao rosto e começam a rodar. Então, assim, a gente, assim, eu vou começar a ser muito chato, eu já tô sendo, eu sei, mas é um negócio que não dá mais, cara. A gente tem que parar com isso e alguém tem que fazer alguma coisa. Parece que não tem ninguém na CBF assistindo jogo de futebol no Brasil. Porque só assim para os caras não tomarem uma atitude. Tinha aquele papo que não podia rodinha no árbitro, lembra? Mas já tá rolando, faz tempo. Cara, rodinha no árbitro... Não, é porque as coisas aqui são mais ou menos assim. Chega lá, dura uma, duas rodadas. O árbitro diz isso aos jogadores no momento da escolha de saída ou do lado. Olha, só o capitão fala comigo. 10 segundos depois tem uma galera lá. Eu queria, assim, se alguém tiver a paciência de fazer isso e cronometrar quanto tempo de bola rolando teve dos 15 aos 30 minutos deste jogo, né, no primeiro tempo. Sim. E nos 15 minutos iniciais de Internacional e Fluminense, seria meia hora de futebol. Eu queria que alguém somasse, cronometrasse... Quanto teve de bola? E quanto teve de bola rolando? Eu te garanto, não vai dar 15 minutos de jogo, deveria ter 30. Agora, o lance das linhas, o impedimento. Vamos lá, atenção... A gente não tem necessariamente as linhas aí, né, Silvani? A gente tem o lance... infelizmente não temos, mas nós acessamos aqui, né? E, olha, sinceramente, é tão milimétrico, mas tão milimétrico... A linha não resolve problemas milimétricos. Exatamente. Só o semiautomático. Exatamente. Tá aí o problema. A única boa notícia é que vai acabar, né? Segundo a promessa é que ano que vem é semiautomático para tudo, que seja. Porque é o seguinte, as linhas que são traçadas aqui, elas não te dão... Você traça a linha, quando uma está muito próxima ou sobreposta a outra, não existe nenhuma convicção, nada que te diga que sim nem que não. Nem que foi impedimento e nem que não foi. Né? Mas é o que temos. Né? Esse sistema aqui, pelo menos, veio um presidente que disse que, da CBF que disse que vai ter o semiautomático. Se for no final, a gente ainda estava no Maria Fumaça. Mas vamos ver. Tomara que o ano que vem tenha, e aí só o Hugo Souza não tinha nada que interferir na comemoração ali. Nada. Ninguém fez nada ali. Nada. Não, na verdade, ele quer que se comemore no grande círculo. É demais, né? Em São Paulo, agora, assim, tem que criar uma regra junto com a proibição de comemoração. Junto com a proibição da torcida visitante em todos os clássicos de São Paulo, é preciso criar uma regra para que o time visitante é obrigado a comemorar o gol no grande círculo. É o único lugar que não vai, né, na visão de jogador, provocar o torcedor adversário. E tem jogador que toma amarelo vai comemorar na frente da torcida adversária, quando só tem torcida adversária no clássico, e bota a mão no ouvido, no meio de campo, lateral, toma cartão amarelo. Assim, essas são as coisas que a gente gosta de chamar de... O lance, eu só queria destacar uma coisa, o lance do impedimento... Futebol pasteurizado. O Abel foi para a coletiva... E assim, num tom, parecia um velório a entrevista dele. Sim. Parece que havia meio metro à frente, 1 metro ou atrás. Eu digo, ele viu algo que a linha não mostrou e que a imagem não mostrou também. Pelo menos as que nós tivemos acesso. Vai chegar uma agora. Vai chegar uma agora aí que a gente vai colocar. Acho que o problema todo é esse, assim, as linhas não mostram nada. E aí você tem uma questão, que é o fato de o assistente ter dado o gol no primeiro momento. Mas, nesse caso, né, eles são obrigados a checar
Então, assim, faz parte do protocolo. Gol, não é aquela coisa de um lance interpretativo, você não tem uma imagem... Teoricamente, a imagem do impedimento, ela vai ser sempre conclusiva, teoricamente. É óbvio, e a gente bate o olho nessa imagem, a gente pode olhar 1 milhão de vezes, fazer o que a gente quiser e a gente não vai chegar a uma conclusão absoluta. E, portanto, acho que isso é o que o Calçade está falando, e se pega as redes sociais, tem muita gente com a certeza do impedimento Exato. e tem muita gente com a certeza da condição legal. Nenhuma nem outra. Não dá para ter certeza de nada. O meu ponto em relação a esse lance, e é o que eu defendo desde sempre, e defendi quando a Premier League tomou a iniciativa de fazer isso, o que fez a Premier League? Ela engrossou a tal das linhas, tá? Para dizer, e disse, se estas linhas se encontrarem, eu vou considerar a mesma linha, porque esse é o conceito do impedimento. O impedimento ele foi criado para não deixar ninguém na banheira. Então, se os caras estão ali na mesma linha, que era era um conceito normal, você deixa o jogo seguir. Qual que é meu ponto em relação a essa imagem, que depois a gente tem se ampliado essa imagem? Você vai ver que a linha do Gustavo Gomes, ela é grossona. A linha vermelha. Isso. E a linha do jogador do Corinthians... Azul. Ela é azul e ela é fininha. Por que ela é fininha? Porque ela tá quase toda... Tá cobrindo a vermelha. Coberta da linha vermelha. Então, se isso não é a mesma linha, nada é a mesma linha. Porque a mesma linha, ela só vai existir se ela for milimetricamente... Então, o meu ponto, e eu sempre defendi isso antes da existência do semiautomático, é o seguinte: se você tem duas linhas que já são finas... Aqui a gente nem engrossou as linhas. Sim. Se você tem duas linhas que já são finas e que você tem uma margem ali no cara, coloca um pouquinho para cá do ombro, um pouquinho para lá do ombro, e essas linhas se encontram, você tem que considerar isso mesma linha. Esse é o ponto. E isso acontece rodada sim, rodada não. A gente tem gols anulados por impedimentos como esse, em que o VAR não esclarece absolutamente nada. Mas, de novo, precisaria partir de quem? Precisaria partir da CBF. Exatamente. Precisaria ser uma orientação de que, olha, se as linhas se encontraram, ainda que uma esteja, né, um pouquinho para mais para cá, outra mais para lá, mas elas estão majoritariamente sobrepostas, isso é a mesma linha. É isso. E isso nunca aconteceu aqui. Gente, eu tenho que fazer um break. Quer dar um plazinho rápido? Birner. O VAR, isso não é um erro de ferramenta, né? É bom que se diga. Isso é um erro, caso tenha sido um erro humano. Porque o VAR, a gente festeja o VAR porque a tecnologia tem que ser usada a favor. Mas isso é humano, é de calibragem. Quem operou ali, puxou o pra lá ou pra cá, a única coisa que eu sei é que eu não tenho certeza de nada. Eu não consigo dizer que a linha foi bem traçada no cotovelo. Não. A ferramenta, ela foi utilizada por humanos. Se a linha foi utilizada da forma errada, é uma questão humana. Se foi certa, a gente está aqui dizendo que está errado, mas estava certo, a questão é, parece que está um pouco mais no cotovelo do Gomes, está um pouco mais acima. Isso eu não consigo cravar por resolução. Isso eu discordo de quem está falando. Eu, de novo, para mim esse lance deveria ser, que assim, se tem uma orientação, as linhas estão sobrepostas, você considera a mesma linha? Como era na Premier League. Agora, essa discussão de que a linha está no braço do Gomes, aí para mim não é verdade, porque se você olhar bem, a linha, ela corta o braço do Gomes sim, porque ela está na ponta da cabeça do zagueiro do Palmeiras. Ela então, tá na porque é a cabeça do Gomes que está mais próxima do gol. Exato. A linha está na cabeça, ele não... É aqui, é a partir da cabeça. Eu não tenho a clareza. Eu tenho a clareza, até por conta de resolução, e aí volta a falar. A resolução é muito ruim. É uma questão de operar. Então, se você só resolve isso, só vai ter solução para isso, porque cada rodada vai para um lado. Quando virar automático, que aí é ferramenta. No pique aqui, Bernardo. Sou incapaz de saber se foi ou não foi impedimento vendo as linhas. Difícil. Intervalo e a gente volta já já. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!